Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Nós abraçamos a todos com muito carinho, agradecendo a presença, a companhia de vocês e rogando a Jesus que envolva a todos nós em sua paz. Nós vamos fazer a prece inicial para darmos início às nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, unidos pelos mesmos objetivos, pelos mesmos sentimentos de gratidão, de amor e de vontade de aprender o teu evangelho e a tua doutrina. Nós somos muito gratos pela bênção do Consolador prometido. Esta doutrina que amplia os nossos horizontes mentais, que faz luz em nossa caminhada. E assim, Jesus, em teu nome, com os corações repletos de alegria, que nós estamos iniciando o programa desta noite. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema cujo título é A Fagulha da Renovação, que nós vamos relatar um pouco, refletir sobre os acontecimentos de Hydesville, que aconteceram no dia 31 de março de 1848, e que foi, assim, a fagulha mesmo da renovação da humanidade, né? Quando, através dessa invasão organizada dos espíritos, né, chamando a atenção da humanidade para a nova doutrina que estava chegando e que estava sendo implantada aqui na Terra pelo grande missionário, magnífico missionário de Jesus, Allan Kardec. Então, essa expressão, a invasão organizada do mundo espiritual, quem fala sobre isso é Arthur Conan Doyle, em seu livro A História do Espiritualismo, que foi traduzida por História do Espiritismo, mas equivocadamente, né? Então, vocês acham História do Espiritismo ou História do Espiritualismo. E Arthur Conan Doyle relata, é brilhante esse livro, e ele relata os primórdios, né, do espiritismo, do espiritualismo aqui na Terra. Arthur Conan Doyle, ele não era espírita, ele é o criador do personagem famoso Sherlock Holmes, né, que todos nós conhecemos, e eu particularmente gosto mais das histórias, e depois ele se tornou espírita e publicou alguns livros e tal. Então, essa fagulha da renovação começa em Hydesville, no estado de Nova York. Foram manifestações assim muito extraordinárias
e que surgiram misteriosamente na residência das irmãs Fox, em fins da metade do século XIX. E essas manifestações foram tomando terreno, e em pouco tempo todo o velho continente estava a par desses chamados happenings, em inglês, que eram batidas, pancadas, das mesas girantes e dançantes, e de outros fenômenos, né, que hoje nós sabemos são fenômenos de efeitos físicos, e que não eram comuns naquela época. E esse barulho todo, né, esses raps, essas pancadas, essas coisas todas, se espalharam, né, pelo mundo e chegaram até a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, a Turquia e muitos outros países, e que invadiu, tomou conta de todas as camadas sociais, de todas as classes sociais, desde as classes mais humildes, as choupanas, né, as casas simples, até ao chegar aos palacetes, aos palácios. E foi, segundo os jornais da época, uma verdadeira época de loucura. Faz uma ideia, né, como que esse pessoal deve ter ficado assustadíssimo com isso. Aconteceu uma revolução inacreditável nas leis físicas. Os objetos, repentinamente, pareciam ter adquirido um movimento autônomo, né, nos pontos mais diferentes do mundo. Mas aconteceram esses acontecimentos, desculpa aí, em Hydesville, em 1848. Nessa noite do dia 28 de março de 1848, morava num barracão com paredes de madeira o John Fox, com a sua família, a Catherine, né, que era chamada de Kate, que tinha 9 anos, e a Margareta, de 12 anos. E nessa noite, né, de 28 de março, começaram a soar pancadas que estavam incomodando toda a família, perturbando o seu sono. E o que era mais assustador é que essa família era metodista, então era muito difícil, né, aceitar essas coisas. E nessa noite, né, de 28 de março, as batidas foram tão intensas que as duas meninas, a Margaret e a Kate, correram para o quarto dos pais e, assustados com os golpes muito fortes nas paredes e no teto do quarto onde elas estavam dormindo. Esse barracão dessa família era nessa aldeia, né, que é um pequeno lugarejo chamado Hydesville, no condado de Wayne, perto de Nova York, era construído num terreno pantanoso. Então, os alicerces eram de pedra e tijolos, até a altura da adega. E daí para cima as paredes eram de tábuas. E havia famílias que habitaram esse barracão antes, mas eles ficaram tão assustados com essas batidas na porta, passos na adega e outros fatos inexplicáveis,
que eles mudaram dali. Então, todas as famílias que moraram ali não ficavam. A casa era tida como casa assombrada. E nessa noite de 31 de março, quer dizer, 3 dias depois dessas batidas do dia 28, a família Fox deitou-se mais cedo, porque tinha 3 noites que eles não dormiam, 3 noites seguidas. Eles não conseguiam conciliar o sono e eles estavam muito cansados. Então, eles foram dormir mais cedo, porque o barulho das batidas era tão forte que eles não conseguiam dormir. E ficavam assustados, não sabiam o que era aquilo, né? E os pais recomendaram severamente para as crianças que estavam dormindo agora no quarto dos pais que não falassem nada a respeito desses ruídos, mesmo que elas ouvissem os ruídos, né? Mas nada impediu que pouco depois as pancadas voltassem. E elas se transformavam, às vezes, em verdadeiros estrondos que faziam tremer até os móveis do quarto. As meninas sentaram-se na cama e o senhor Fox foi dar uma busca completa ali por dentro da casa toda, do lado de fora, mas não encontrou nada que explicasse aquele mistério. E Kate, que era a filha mais jovem do casal, né? A Kate, que tinha 9 anos, e era muito viva, e ela já estava acostumada com aquele fenômeno. Então, em dado momento, ela começou a imitar as pancadas, batendo com os dedos sobre um móvel, enquanto ela exclamava em direção ao ponto em que os ruídos eram mais constantes. Ela dizia assim: vamos, senhor pé rachado, faça o que eu faço. Pé rachado chamava o demônio, né? Porque para eles, metodistas, aquilo ali era coisa do demônio. Então ela chamou de pé rachado. Na mesma hora que ela falou isso, as pancadas daquele desconhecido se fizeram ouvir. E era na mesma quantidade de vezes que a Kate batia na madeira, no móvel. E quando a Kate parava de bater, o desconhecido parava também. E a Margaret disse assim para ele: agora faça o mesmo que eu faço. Conte 1, 2, 3, 4. E, ao mesmo tempo, ela dava pequenas pancadas com os dedos. E o desconhecido, lá entre aspas, né, atendeu a esse pedido. Aí a família toda ficou mais assustada e com muito medo. E aí, gente, nesse momento, estabeleceu-se a comunicação dos vivos com os mortos e aumentou, né, a esperança de uma nova era para a humanidade, que mostrava ali que a vida continuava, que havia vida além do túmulo, né? Que a morte era só do corpo físico. E naquela mesma noite de 31 de março, eles fizeram várias perguntas para aquele desconhecido e eles chamaram os vizinhos para assistir, né, àqueles fenômenos. E os vizinhos também faziam perguntas, né? E, num determinado momento, eles perguntaram para ele quem era ele, né? Como que era
a sua história. E ele disse que ele era um vendedor ambulante, um mascate, que era muito comum naquela época, e que ele estivera ali naquela casa e os antigos moradores o assassinaram para furtar-lhe o dinheiro que trazia. E ele disse assim: o meu corpo se acha sepultado no porão, a 10 pés de profundidade. E isso aconteceu há 5 anos. E aí, gente, nesse mesmo barracão, em 1844, quer dizer, uns anos antes, havia um casal chamado Bell. Esse casal não tinha filhos, só tinha uma criada que trabalhava com eles. E eles resolveram pesquisar, né, a história do desconhecido. E eles, então, foram atrás dessa criada. E ela relatou que ela, sim, se lembrava de um vendedor ambulante que certo dia ele aparecera no barracão e que os patrões a mandaram dormir na casa dos pais naquela noite para que aquele homem, aquele viajante, dormisse em seu quarto. Quando ela chegou na manhã seguinte na casa dos patrões, ela não encontrou mais aquele homem. E os patrões disseram que ele já havia ido embora, que ele foi embora muito cedinho, né? E diante desses depoimentos, resolveu-se fazer escavações no porão, mas era tempo de chuva, né? E a água subia ali, inundava tudo, e eles não conseguiram nada, né? No verão, eles continuaram a escavação, mas encontraram só carvão, cal e alguns ossos humanos. Então, eles deixaram de lado, né? Falaram, isso aí não é nada, deixa de lado. Mas as pancadas continuaram, né? E já eram centenas de curiosos que ouviam, que estavam ali na casa, que iam até lá, né, que ouviam e tudo. Daí a pouco, com o passar do tempo, eles estabeleceram uma norma para que eles obtivessem respostas mais detalhadas às perguntas que eles faziam aos autores invisíveis. Então, eles tiveram a ideia de criar um alfabeto que representaria ali o número de batidas. Então, o A seria uma batida, o B duas, o C três e assim por diante. E as irmãs Fox viajaram. E também, né, em outras casas que elas ficavam hospedadas, elas ouviam essas tais pancadas. E elas entabulavam conversações com os espíritos, né? E aconteceram outros fenômenos interessantíssimos graças à mediunidade dessas irmãs, né? Então, todo mundo naquela época observou que elas possuíam uma faculdade especial, mas que tinham outras pessoas também que possuíam essa faculdade. Então, eles faziam as sessões lá com as mesas que giravam, que saltavam, né? E as mesas davam pancada com os pés, e era umas mesinhas menores, né? Assim, as pessoas sentavam ao redor e faziam as perguntas, e havia o alfabeto. Então, a mesa de 3 pés, elas se erguiam e batiam, iam
nas letras, né? Formando as palavras. Seria mais ou menos como essa brincadeira que hoje eu nem sei se ainda faz, que era a brincadeira do copo, que punha um alfabeto, punha um copo, as pessoas punham a mão ali no copo, fazia perguntas e o copo ia em cada letra formando palavra, que, aliás, é uma prática perigosa, que não deve ser feita, porque ali tem espíritos, espíritos brincalhões, espíritos desocupados, espíritos zombeteiros, né? Porque espírito ocupado, espírito igual Bezerra de Menezes e tantos outros, não tem tempo para responder às futilidades ali. Então, é perigoso, não façam isso, porque é uma reunião mediúnica. E pode acontecer de os espíritos gostarem do ambiente da casa e ali permanecer, né, perturbando a família. E a gente aprende com Kardec que as reuniões mediúnicas são feitas no centro espírita, né? E então, nessas reuniões, fechando parênteses aqui, nessas reuniões com essas meninas, havia respeitáveis personalidades que mandavam mensagens e que diziam que ia haver uma revolução moral na humanidade e que os tempos eram chegados, que novos horizontes estavam se descortinando para a humanidade. Aí, depois desses fenômenos, começaram as tais mesas girantes também, que não era só aqui, né? Elas se espalharam pelo mundo, e que eram as mesas girantes e depois falantes, e que chamaram a atenção do professor Hipólito Leon Denizar Rivaio para esses fenômenos. Porque Hipólito era professor, pedagogo, escritor, ele tinha um currículo maravilhoso. Ele era muito respeitado nos meios acadêmicos da França. Ele escreveu vários livros e tal. E ele era magnetizador. E o magnetismo estava aparecendo na Europa no final do século XIX. Então, Hipólito foi estudar magnetismo. E um dos seus colegas magnetizadores, o senhor Fortier, foi o que primeiro falou com ele sobre essas mesas, as mesas que giravam, as mesas que dançavam. Então, Hipólito falou com ele. A gente conhece as leis usadas para magnetizar as pessoas, mas para magnetizar objetos, pode ter alguma lei que nós não conhecemos. Passaram-se uns meses, um ano, e ele encontra novamente com esse senhor, falando que agora era muito mais interessante, que as mesas não só dançavam e giravam, como falavam. E aí o Hipólito falou assim, mas mesa? Mesa não tem cérebro. E que elas respondiam perguntas. Aí o Hipólito falou, mas mesa não tem cérebro, mesa não tem nervos, não pensa. Como é que é isso? Isso aí deve ser alguma conversa para boi dormir em pé. Então, ele não deu importância, mas o tempo passou e vieram outros colegas dele, magnetizadores, que confirmaram essa história. E um deles, o senhor Fortier, convidou-o para assistir uma reunião na casa da senhora Pleine-Maison, que tinha lá as médiums, né, as irmãs Baudin, que produziam os fenômenos muito interessantes. Aí o Hipólito foi, e aí começou essa história toda, né?
Depois dessas mesas, surgiu a escrita com um lápis que era preso a uma cestinha de vime, e mais tarde eles aboliram a cestinha e o médium pegava o lápis e escrevia, e que é uma prática da psicografia até hoje. E foi desse princípio que Hipólito, depois Kardec, codificou a doutrina espírita. Vocês acham esse relato maravilhoso no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Vale a pena ler. Então, gente, o tempo correu, foi passando, meio século depois que aconteceram essas batidas, esse fenômeno de Heidesville, e um dia alguns estudantes estavam brincando ali no local das ruínas, né, daquele barracão, e eles notaram que havia caído uma parte de uma parede interna junto ali do alicerce, e estava visível um esqueleto humano quase inteiro e um baú de ferro. Então, confirmava-se assim a história daquele mascate, e esse casal Bell matou o mascate, escondeu o corpo ali no interior da parede, né? E depois saiu nos jornais e tal. Então, gente, Arthur Conan Doyle conta, né, que a família Bell primeiro enterrou o corpo, mas depois ela ficou com medo deles encontrarem, e eles eles colocaram o cadáver emparedado ali, por isso que ninguém achava. Então, gente, esses ossos, o baú, eles estão em Lilydale, né, no museu, e que registra ali, ficou registrado a história triste da inferioridade humana. Mas depois as coisas tomaram um novo rumo. Allan Kardec codificou, organizou os ensinos todos, surgiu a codificação, né? O Consolador prometido, que Jesus havia dito que ele iria ao Pai, né? Conforme João relata em seu Evangelho, que ele voltaria para o Pai, mas que ele mandaria um Consolador para ficar eternamente com a humanidade. As pessoas achavam que era uma pessoa que viria como Jesus, como Moisés, mas não, era uma doutrina. E é essa doutrina abençoada que nós temos, né, estudamos e que nos auxiliam em nossa caminhada para o nosso progresso espiritual, né? Então, o dia 31 de março de 1848 foi o início dessa fagulha da renovação, dessa história que não tem fim. Começa lá, era uma vez, e vai através dos séculos, né? Consolando corações, esclarecendo e auxiliando a todos nós em nossa caminhada. Então, nós somos muito gratos a Allan Kardec, né? Por esse trabalho extraordinário que ele fez. Somos gratos a Jesus por nos enviar tantos missionários. Somos gratos a Deus, né, que envia os seus profetas, os seus missionários, todos para recordar conosco a lei do amor. E Jesus veio, e a missão de Jesus, o maior ensinamento que ele nos deixou foi o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus
está embutido ou está no coração das criaturas e que nós precisamos descobrir, conhecer e vivenciar esse reino de Deus. Então, que Jesus abençoe Allan Kardec, as irmãs Fox, né? Todos esses missionários, esses médiuns, lá do começo do século e que vem, como Chico Xavier, ao longo dos milênios, trazendo esta luz que Emmanuel diz, que a mediunidade é a luz que se derrama sobre toda a carne. Então, que nós possamos honrar, né, aqueles que são médiuns, ostensivos, que trabalham, estudando muito e exercendo a mediunidade com Jesus. Então, nós ficamos por aqui, nosso tempo se esgotou, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Só mais uma coisa, quem quiser conhecer mais sobre esses fenômenos, sobre a história, igual nós falamos, a história do espiritismo ou espiritualismo, conforme a tradução da editora, do Arthur Conan Doyle, As Mesas Girantes e o Espiritismo, né, que é um livro publicado pela FEB, que chama As Mesas Girantes e o Espiritismo, e tem os livros, 2 volumes, do livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, do Thyssen e do Vantuil, os autores, que chama Allan Kardec, eu acho que o Educador, e o outro, o Codificador. Antigamente eram 3 volumes, agora eles compilaram em 2, que conta essa história toda. E muitos outros livros, o Gabriel Delane tem o Fenômeno Espírita, muita coisa para a gente estudar. E nós, cada dia mais, tomamos mais gosto pelo estudo, né? Então, muito obrigada, que Jesus abençoe a todos nós. Vamos fazer a prece agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo infinito amor que Ele dispensa a nós, que somos seus filhos. Que o amor de Deus se estenda, se derrame em abundância sobre toda a humanidade. Agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu evangelho de amor e de luz. Agradecemos a Allan Kardec, a todos os espíritos que colaboraram na elaboração do Espiritismo, e que onde quer que eles se encontrem, Deus derrame o seu amor sobre todos eles. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos, fortalecidos pelos Teus ensinamentos, nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Que haja paz, Senhor, nos corações e nos lares, e que haja paz em toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Muito obrigada. Boa noite, até o próximo programa.